Começando devagarinho. Bom dia a todos, uma ótima quarta-feira. Dá um golinho de café aqui enquanto que vocês vão chegando para a gente fazer uma resenha muito boa. Toda quarta-feira, você já sabe, o nosso Café com Penal está no ar. Queridos amigos, sejam muito bem-vindos em mais um episódio dessa semana, episódio 98 do nosso Café com Penal, mais uma vez imperdível, mais uma vez, gente, trabalhando os aspectos da prática da advocacia criminal. Enquanto que você vai chegando, aproveite para clicar aqui no coraçãozinho, para saber que tá tudo beleza, clica no aviãozinho para encaminhar a live para todos os advogados que vocês conhecem, principalmente os advogados criminalistas, porque o nosso papo de hoje pode mudar a forma como que você vai encarar a atuação prática na advocacia criminal. Vamos chegando, confirma por favor se o áudio tá beleza, o vídeo tá tranquilo. Para quem não sabe, estamos aqui ao vivo em duas plataformas, tanto no Instagram quanto no YouTube. Então quem quiser ficar mexendo no celular, quiser se concentrar na live, pode migrar lá para o nosso canal no YouTube. Quem quiser ficar pelo celular também, seja muito bem-vindo a mais uma quarta-feira, a mais um Café com Penal. Maravilha, Lenice, Gabriel, Paulo Amaral, Ramon Queiroz, muita gente aí da Escola de Advogados Criminalistas. Quem tiver aí, por favor, dá um oi. Tem gente da Escola de Advogados Criminalistas aí? Amanhã teremos uma aula ao vivo para a galera da escola, uma aula que eu vou aprofundar ainda mais esse tema tão interessante, que é a prática da advocacia criminal em sede de juizados especiais criminais. Queridos, sempre tem gente nova chegando por aí. Eu costumo começar a live para a gente ir esquentando, né? Explicando como é que funciona o quadro. Já são 98, gente. 98 semanas ininterruptas. Eu tô aprontando alguma coisa aí pro episódio 100, viu? 98 semanas ininterruptas, todas as quartas-feiras pela manhã, para levar conteúdo de qualidade para você, que é um amante do direito penal, que é ou quer ser um advogado criminalista. Conhecimento, claro, de uma forma diferenciada, sem aquela rebusquez, sem aquelas expressões em latim, porque o direito tem que cair do céu, tem que ser aplicado na terra. Estou aqui para conduzir vocês, para facilitar a vida de vocês, sobretudo falar da prática da advocacia criminal. É para isso que serve o nosso Café com Penal, para conversar sobre os meandros que muitas vezes os livros não vão te ensinar, a faculdade, os cursos teóricos não vão te ensinar, mas que você precisa para ter uma boa atuação na prática da advocacia criminal. É sobre isso a Escola de Advogados Criminalistas, é também sobre isso o Café com Penal. Lembro bem que quando me formei, já se vão alguns anos aí, não precisa fazer conta, né? Quando me formei, não tinha arcabouço prático, só tinha arcabouço teórico, tentava procurar um amigo, um colega. Tá sem áudio pelo YouTube, gente? Só um minutinho, que pra mim tá tudo ok aqui o áudio no YouTube. Quem sabe faz ao vivo. Vê se eu consigo alterar aqui, mas eu acho que não, tá? Eu vou sair e entrar pelo YouTube de novo para ver se eu consigo, beleza? Enquanto isso, a gente vai conversando por aqui. A ideia é que vocês cheguem, que vocês agreguem, podem ficar à vontade para dúvidas, críticas, sugestões, como sempre. O Café com Penal é para vocês, é feito para vocês. Então tenho certeza aí que as quartas-feiras são muito mais interessantes com o nosso Café com Penal, fechou? Pelo YouTube, para variar, deu problema. O velhinho querendo dar uma de moderno, tá, gente? Mas aqui pelo YouTube tá beleza, né? Depois eu subo para lá, tá, gente? Me confirma se no YouTube, ou melhor, se no Instagram tá beleza, pra gente começar mais um Café com Penal. Marcião tá por aí, Rita tá por aí, muita gente da Escola de Advogado Criminalista que tá tomando o mundo, tendo excelentes resultados na advocacia criminal. Só dá o joinha no Instagram que a gente vai começar curto, direto, objetivo, velho, mas impactante, como tem que ser, que o meu tempo e o seu tempo eu sei que são artigos de luxo, artigos escassos. Fechou? Vamos pra cima. Seja bem-vindo, portanto, ao Café com Penal, episódio 98. Aperta o play. Queridos amados amigos, depois de explicar como funciona mais ou menos a sistemática do Café com Penal, você que está chegando aí agora, toda quarta-feira, pode colocar no relógio, estou aqui pela manhã, lives curtas, diretas, objetivas, 30 a 40 minutos. Eu costumo explicar a escolha do tema, né? São 98 semanas, né? Tem que ter uma criatividade importante para entender temas. Eu costumo ouvir vocês o tempo inteiro. Afinal, o meu trabalho é para vocês, o Instagram é para vocês. Eu tento dizer aquilo que você quer ouvir. E tem umas 2 semanas mais ou menos, eu fiz uma pesquisa, pedi para vocês indicarem tema.
E muita gente indicou juizado especial criminal. Me deu até a ideia de gravar um módulo específico na EAC só sobre a atuação no GECRIM. Por que é tão importante esse tema para você que está começando a advocacia criminal, para você que quer alavancar os seus resultados? Gente, é muito importante por dois motivos. Primeiro, pela multiplicidade de processos que hoje vão ao judiciário, sobretudo em sede de juizados especiais criminais. Eu sempre brinco nas aulas que a gente vive hoje um momento de inchaço legislativo. Todo dia que eu dou um F5 no site do Planalto tem um crime novo, muitos deles de competência do juizado especial criminal. E hoje nós temos uma cultura muito maior de judicialização das demandas. Apesar de várias tentativas de justiça restaurativa e por aí vai, nós temos uma necessidade de buscar o judiciário para problemas que às vezes são pequenos. Problema entre vizinhos, um instigamento, um crime de dano, uma perturbação da paz e sossego. E a grande maioria dessas infrações, elas vão recair, refogar no famoso juizado especial criminal, que muitas vezes pode ser a porta de entrada para a sua atuação na advocacia criminal. Então, o primeiro motivo da escolha do tema é a quantidade de processos que tem no juizado. Lembro quando comecei, era muito raro ter um processo em sede de juizados. Muitas vezes existia a autocomposição. Hoje, tudo vai para o juizado especial criminal. A gente marca uma audiência já muito para frente. Então tem uma demanda reprimida muito grande que você pode sim ganhar dinheiro com isso. A advocacia também é sobre honorários advocatícios. E segundo e principal ponto da escolha de tema, gente, porque o procedimento do juizado especial criminal é completamente diferente do procedimento na vara criminal comum, o chamado procedimento ordinário. E muitas vezes, eu digo muitas mesmo, advogados até bem-sucedidos, até experientes, quando se arvoram a trabalhar no juizado especial criminal, acabam cometendo erros crassos, simplesmente por desconhecer o procedimento. Então, começando a nossa brincadeira. Por que falar de juizado? Porque tem processo pra caramba, e você pode ser advogado desse processo, você pode ser advogado desse processo, que eu lhe preparar para isso, e principalmente, existem particularidades que diferenciam em muito a atuação em outros processos e em muito a atuação dos juizados especiais cíveis, tá, gente? Eu não sei fazer isso não, Pedrão. Não sei nem o que é locutor de GFM. Não mudei aqui não. Vamos seguindo aqui devagarzinho. Hoje a tecnologia quer pregar peça pra gente. Vou seguindo e aprendi muito com meu querido amigo Jerônimo Bezerra aí na prática da advocacia em sede de juizado especial criminal. Um beijo, meu irmão. Saudade de você. Então pronto. Se eu tenho um processo pra caramba e tenho particularidades que nem todo mundo conhece, gente, percebam que é um grande nicho de atuação, sempre digo isso, você atuar sim, por que não, em juizados especiais criminais. Ponto. Apresentado o tema, me apresentado, Caio Rangel, meu nome, professor de Direito Penal, Prática Penal, advogado criminalista aí há cerca de alguns anos, mais ou menos 16 anos, eu já perdi as contas, na verdade, nem sei quando foi que eu me formei, eu acho que nem tinha internet na época, e eu sempre atuei em sede de juizado especial criminal, dando a importância que o procedimento exige. Muita gente acha que por se tratar de infrações de menor potencial ofensivo, gente, são processos de menor complexidade. Não, longe disso. Repito, existem particularidades, vou dar algumas noções aqui hoje para vocês, aprofundar na escola de advogados criminalistas, que diferenciam um advogado estudioso e um advogado que acaba dando um tiro no pé. Primeira coisa, vamos estabelecer aqui algumas premissas teóricas, cara. Caio, primeira pergunta. O que é que vai para o juizado especial criminal? Quais são os crimes? Qual é a competência do juizado especial criminal, que é chamado, gente, de GECRIM? Então, se ouviu a expressão GECRIM, nada mais é do que o juizado especial criminal. Primeira coisa, se você vai começar a mexer no GECRIM hoje, o aplicativo é diferente, o programa de peticionamento é diferente, não é PJE. Já começa a mudar por aí. O que a gente usa é ainda o sistema do ProJude. ProJude também vai ser para a atuação dos juizados especiais criminais. Segundo ponto, noções teóricas. Qual é a competência para juizado especial criminal? O famoso procedimento sumaríssimo. Juizado especial criminal julga infrações de menor potencial ofensivo. Boa zorra, se eu não sei o que é.
uma infração de menor potencial ofensivo. Duas coisas, juizado julga. Para você verificar a competência, viu, advogado? Julga crimes com pena máxima até 2 anos, crimes com pena máxima até 2 anos e contravenções penais, quaisquer que sejam aí a gravidade dela. Então percebam que é teoricamente uma atuação diminuta. E para critério, para análise desse máximo, eu vou analisar concursos de crimes, eu vou analisar causas de aumento, porque o critério utilizado é a pena máxima, não é a mínima. Mas quais são os crimes então que caberia, Caio? Vários, tá, gente? A grande maioria dos crimes contra a honra, injúria na modalidade simples, calúnia, difamação vão para o juizado e o juizado está cheio. Crime de dano, contravenções penais da perturbação da ordem e sossego. Todo dia tem problema. E você começa na advocacia criminal, se posicionando, um vizinho vai brigar com a vizinha, vai discutir, vai ofender, ou nós mesmos praticamos. Eu pratico crimes contra a honra todos os dias, infelizmente. Se alguém resolve me processar, eu tenho que saber qual é o procedimento. E aprendi muito com minha amiga Thaís de Carvalho, que tem larguíssima experiência em juizados especiais criminais, desde a época aí do estágio, doutora Thay, década de 70 aí mais ou menos, você já atuava nos juizados especiais criminais. Um beijo, minha amiga. Então, primeira coisa, eu já sei a importância pelo número de clientes que eu posso ter, pela complexidade, sim, juizado especial criminal é complexo porque tem outras particularidades. E já sei o que é que vai para juizado especial criminal, que foi criado, muitos dizem, para desafogar as varas criminais comuns, o que não é bem uma verdade, tá, gente? O que acontece, para mim, pelo menos, tenho esse ponto de vista, juizado especial criminal, ele na verdade, ele ampliou o poder punitivo. Porque a grande maioria dos crimes que hoje são do juizado especial criminal, quando eram de competência aí do procedimento ordinário, eles prescreviam. Então havia prescrição em massa de crimes de menor potencial ofensivo, quando, a bem da verdade, hoje, com um procedimento mais célere, a prescrição ficou um pouco mitigada. Então, mentira o que dizem por aí, que veio punir com menos rigor, veio, enfim, não é bem uma verdade, veio punir, na verdade, e evitar a incidência da prescrição. Ponto. Começando a nossa brincadeira, Caio, eu já sei o que é juizado especial criminal, projude, já sei até o que é GECRIM, já entendi quais são os crimes e contravenções penais que vão para o juizado, mas como é que funciona esse procedimento? E aí vamos devagar, porque tem um amplo aspecto para atuação, tanto em âmbito de polo ativo, ações privadas, quanto em âmbito de polo passivo. Agora eu vou começar a dar para vocês o pulo do gato. Caio, meu vizinho me procurou e disse que foi ofendido por fulano. Fulano disse que ele era corno, que ele desviava dinheiro do condomínio. Eu fui alvo de crimes contra a honra. O que é que eu faço? Contratado como advogado para atuar no polo ativo, para processar alguém. A advocacia criminal não é só defensiva. O que é que eu vou fazer? Vou verificar, claro, a competência. Se for competência do juizado especial criminal, eu vou fazer uma queixa-crime. E aqui, doutora Thaisa por aí sabe a quantidade de advogados que erram. Nos crimes de ação penal privada, o sujeito tem um prazo de 6 meses para oferecer a queixa-crime. Você sabe disso. 6 meses contados não do fato. 6 meses contados da ciência da autoria. Então, bem devagar. Exatamente, tá? Esse é o passo a passo. Então, a pessoa vai entrar com a queixa-crime. Aí, primeiro, antes até da procuração. Velho, não venha com senso comum, não, viu? Queixa-crime não é BO. Queixa-crime não é notícia de crime. Queixa-crime é uma petição formal, subscrita por advogado e dirigida ao juiz. Então, primeiro erro crasso que você não vai cometer, porque todo dia a gente vê na prática. O cliente te contratou, você vai fazer uma queixa na delegacia? Não, meu irmão. E vou dizer mais, tá? Aquele BOzinho que você faz na delegacia, aquele termo circunstanciado que você registrou com seu cliente na delegacia, ele não ilide o prazo decadencial. Muitas vezes eu vi advogados e advogadas passando uma vergonha absurda perante seus clientes, porque fizeram o boletim de ocorrência no
inquérito policial na delegacia, na verdade, em termo circunstanciado. Esse procedimento foi remetido para juizado, marcaram a audiência preliminar e quando eu sentei na mesa eu verifiquei que não havia sido feita a queixa-crime no prazo de 6 meses. Pela ordem, arguí a decadência. Advogado da parte adversa disse: não, doutor, eu fiz a queixa-crime tal dia na delegacia. Isso doeu o meu coração e eu já vi mais de uma centena de vezes. Entenda o procedimento. Queixa-crime é uma petição dirigida ao juiz formal. É ela que tem que ser feita no prazo de 6 meses. Notícia não ilide prazo decadencial. Se já passou 6 meses, chegou na audiência sem queixa, você vai passar vergonha. Ponto. Pensando em aspecto defensivo, eu sempre faço na escola, eu sou chato com didática, né? E a escola, para quem não conhece, é a Escola de Advogados Criminalistas, um curso de prática de advocacia criminal. Eu gosto de fazer checklist, né? Muitas vezes o sujeito acabou de se formar, está meio perdido, não sabe quais ilegalidades podem ocorrer. Eles têm um checklist de ilegalidades de flagrante, por exemplo. Aqui é a mesma coisa. Vai defender-se de uma queixa-crime, agora é o oposto. Qual é o filtro que você tem que fazer? Pode anotar. Primeiro, é esse. Olha se a queixa foi feita no prazo de 6 meses, contados da ciência da autoria. Não foi, meu irmão? Acabou, decaiu. Segundo, como disse Thay aí, segundo ponto, essa queixa, para ter, vamos assim dizer, validade e eficácia, ela precisa de algumas particularidades. É uma petição inicial. Ela precisa ser instruída por uma procuração. E aí, segundo ponto do checklist, procuração com poderes especiais. Não sei o que é isso, escreva isso na procuração. A procuração em âmbito de ação penal privada, de queixa-crime, ela tem uma série de particularidades. E aí eu vejo muitas vezes aí, Petrônio Show, eu vejo muitas vezes mesmo o advogado da área civil querer se meter a besta na área criminal sem estudar e tomar uma rasteira. Junta aquela petição civil que dá direito a tudo, exercer todos os poderes no inferno, mas não dá poderes especiais para oferecer queixa-crime. Então dá uma lida no CPP, artigo 44, que traz aí alguns requisitos para a queixa-crime, a exemplo da procuração com poderes especiais. Tem que ter, velho. Tem outros requisitos, tá? Tem que fazer menção a fato na procuração. Nunca vi isso na vida. Faça, meu irmão. Então, obrigado, Ramonzinho. Se o primeiro ponto é queixa-crime não BO, o segundo, essa procuração tem que estar munida de poderes especiais. Então, foi pegar um processo para analisar, não tem poderes especiais, fica quieto. Passou o prazo de 6 meses, petição, decadência, procuração, sem o instrumento correspondente, não vale nada. Segunda dica no nosso checklist de ilegalidades. Terceira, velho. Queridos, existem custas em processo de juizado especial, criminal. Boa, Giovana, a galera tá estudando. Muita gente do EAC com certeza já sabe isso. Precisa de pagamento de custas, gente. Se você vai entrar com ação inicial, a queixa-crime, você precisa recolher custas. Até aumentou, acho que é 300 e alguma coisa agora. Sob pena de perder o direito. Então, terceiro ponto, olhe se de fato houve o pagamento das custas iniciais e custas de citação, etc, R, por aí vai. Então, o primeiro checklist é esse: olhar procuração, se a queixa foi feita no prazo de 6 meses e se o sujeito pagou as custas. Só isso aqui, a gente já consegue dar uma rapa em metade dos processos. Bom, live rápida, direta. Claro, eu não tenho como me aprofundar aqui em particularidades, citar os enunciados do FONAGE. Galerinha do EAC, amanhã, tá? Lembrando vocês, estaremos juntos. Amanhã teremos uma aula ao vivo, uma aula privada, em que eu vou trabalhar com vocês os FONAGEs, vamos ver alguns modelos. Aqui é dando um norte para você que quer começar a atuar em juizados especiais criminais. Fechou? Queridos, como é que funciona o procedimento do GECRIM? Isso é muito importante, tá?
O procedimento do juizado, diferente do ordinário, é diferente, inclusive, do juizado civil. A primeira audiência, você fez a zorra do BO, fez a queixa-crime, vai ser designada uma audiência preliminar. Então, primeiro passo, audiência preliminar. Carla, o EC tem duração de 1 ano, tá? É como se fosse um curso de extensão mesmo. 1 ano, que pode assistir quantas vezes quiser, aulas ao vivo 1 vez por mês. Depois eu vou explicar para vocês com calma como é que funciona, tá? Nossa próxima turma, tá? Já tem data designada, tem valores. Provavelmente final de março, início de abril, tá? Por enquanto, estamos focados aí na galera que entrou na última turma. Elisete está por aí, Roane, tem uma galera. Grande ativo, meu irmão, grande abraço. Queridos, entendi. Já sei que para fazer um checklist eu tenho que olhar se a queixa-crime foi feita no prazo de 6 meses. Eu tenho que olhar se houve procuração com poderes especiais, se foi paga as custas, se não eu peço para extinguir. Por aí vai. Mas como funciona o procedimento? É importante entender as particularidades. Existem 2 audiências diferentes. Existe uma audiência preliminar. E o nome já diz, audiência preliminar não vale nada na prática do ponto de vista meritório, tá, gente? Essa audiência preliminar não é igual ao cível. Você não vai apresentar contestação naquela audiência inicial. Isso, primeiro que nem é contestação aqui. A audiência preliminar, gente, em tese, é tão somente para oportunizar os institutos despenalizadores. É tão somente para oportunizar a possibilidade da vítima oferecer e reiterar uma representação. Então, a primeira audiência, e aí um grande abraço, meu querido Abias de Sucesso, deve estar saindo da academia aí, meu irmão, estou vendo que você está focado. Vamos marcar nossa resenha depois, viu, meu irmão? Estou acompanhando o seu trabalho, parabéns. Quem quiser aí, ó, gente, segue o meu querido amigo Mauro Atuí, Abias de Sucesso. O nome já diz, né? Fazer habeas corpus é com o meu querido amigo Mauro. Queridos, como é que funciona essa audiência preliminar? Primeiro, não é com juiz na prática, não, viu, velho? Vai ter a zorra de um brodinho lá, conciliador, juiz leigo. Nem o Ministério Público aparece na audiência. Deveria, mas a gente está falando de prática, não é de livro. Nem o MP aparece. Começa a audiência e vai ser possibilitada, se for o caso, a transação penal e a composição civil. Grosso modo aqui. Como é que funciona a transação penal? A transação penal, do ponto de vista jurídico, é como se fosse, bem grosso aqui, um acordo que o réu faz, que o acusado faz com o Estado, para não ser mais processado. Bem grosso aqui, tá, gente? Depois olha os requisitos da transação penal. Só que ele fica sujeito a algumas condições, segundo a lei, a uma antecipação da pena. Cuidado! Na prática, quem faz transação penal não assume culpa. Não vale como antecedentes criminais, não precisa de confissão, não é NPP. Só que traz repercussões na vida privada, o sujeito tem que pagar alguma coisa, prestar serviços à comunidade. E aqui vem um embate bem interessante para você conversar com o seu cliente. Se o sujeito é de fato culpado, se fez um filtro e já verificou que de fato existe prova de materialidade, prova de autoria, o cara realmente ofendeu o outro, mandou o e-mail, eu indico fazer a transação penal. Porque a transação penal vai evitar uma eventual condenação, mesmo uma pena não privativa de liberdade, mas vai sujar a ficha, vamos assim dizer, do indivíduo. Então eu acho sim a transação penal, como a NPP, grandes instrumentos para você, advogado, saber conduzir. Só que ao contrário de muitos fazem por aí, transação penal não é a tábua de salvação, não é a fórmula mágica, não. Antes de fazer a transação penal, você, advogado, precisa fazer esse filtro. Verificar se de fato existem elementos indiciários. Verificar se de fato existe justa causa. Porque só se faz transação penal em caso de oferecimento de denúncia ou queixa, no caso da ação privada. Então, antes de pensar em transação penal, você tem que analisar o processo e saber se aquilo tem elementos. Não raro, não tem nenhum elemento probatório. Não raro, falta justa causa. Então, a transação penal não é para tudo não, velho. Olhe antes se tem risco de prescrição, velho.
Muitas vezes eu já vi sujeito fazer transação penal com fato prescrito, pô. Vai estudar a prescrição. Quer atuar na advocacia criminal? Se especialize, meu irmão. Peguei um caso recente. Não havia justa causa para a ação penal. Estou fazendo a petição até essa semana ainda. Qual foi o caso, Caio? Olha que maluquice. Uma cidadã processou uma empresa, uma ação trabalhista. Processou, olha que viagem. Processou, entrou com a reclamação trabalhista, que chama, né? Isso até dá alergia. Entrou com a reclamação trabalhista, só fiz uma audiência trabalhista na minha vida e perdi. Ingressou com a reclamação trabalhista. Na reclamação trabalhista, ela relatou alguns fatos que, em tese, ofendiam a honra do gestor da unidade. O cabra foi, contratou um advogado, é direito dele, e entrou com a queixa-crime. Quando eu peguei a queixa-crime, ela desesperada, eu expliquei sobre a transação penal, mas eu falei, peraí, aqui não há justa causa para a ação penal, porque existe imunidade. Difamação e injúria, existe imunidade em ofensas irrogadas pela parte ou procurador em juízo, então não tem substrato para desenvolver ação penal. Ah, Caio, você é gênio. Não, eu estudo, eu me dedico. Eu não sento com o cliente querendo resolver na maneira mais fácil, não. Eu quero resolver da melhor maneira, assim que atua advogado criminalista. Não é acabar com o processo, é acabar com o problema. Então, primeira ideia, na audiência preliminar, não tem contestação, não tem juiz, nem o miserável do Ministério Público está lá. Ele já manda a propostazinha dele de transação, às vezes, por escrito, ou deixa com o cidadão que vai conduzir a audiência. Daqui a pouco eu finalizo. Tranquilo? Transação antes faz um filtro. Tem outras teses melhores. Está perto de prescrever. Você segura a onda e não faz a transação. Até porque tem enunciado do FONAGE, tá, gente? Sem querer aprofundar. Você pode fazer a transação a qualquer tempo durante o processo. Não perde o direito se não fizer naquele momento, não. Pegou a manha, transação penal, depois de um filtro. Mas aí vem o segundo pulo do gato. Queridos, tem um ditado na vida, eu não concordava com ele quando era mais novo, não, mas hoje eu concordo mais veementemente. Olha como a gente muda. E uma dica para vocês, mudar é importante na vida, tá, gente? Eu mudo de ideia todos os dias, porque estudo, me qualifico e a gente está aberto a mudanças. A vida é assim. Eu ouvi esse ditado e achava um ditado terrível. Eu até brincava, ditado de corno. Estou comentando crime contra a honra, não. E hoje eu sou completamente apaixonado por esse ditado. O ditado diz assim, ó. Muitas vezes é melhor ter paz do que ter razão. Melhor aí, Caio. É melhor ter paz do que ter razão? É. Você precisa entender as particularidades do seu cliente. Muitas vezes um cliente chega para mim para conversar sobre um processo de juizado especial criminal, eu explicito a ele as vantagens e desvantagens da transação penal. Mas eu tenho que explicar a ele que se ele for resolver não fazer transação penal, ele vai ter um processo longo, às vezes, moroso, existe o risco de condenação. Então, às vezes, o cliente, a escolha dele, não sua, ele que sabe onde dói, escolhe fazer transação penal mesmo com razão. Peraí, Caio, que maluquice é essa? Eu, na dúvida, faz a transação penal, porque, ele vai gastar menos, eu cobro menos, quanto menor for o meu trabalho. Se for só para audiência de preliminar é um valor, se for o processo inteiro é outro. Ele vai ter menos desgaste emocional de ir para audiência, arrolar testemunhas, encarar muitas vezes a parte adversa em uma oitiva. Às vezes é mais interessante encerrar ali, já que apesar de ter uma consequência jurídica prática, às vezes é pagar alguma coisa, ele tem condição financeira, ele não vai precisar mais responder aquele processo. Então a transação penal tem que ser uma decisão tomada com o cliente e antes da audiência, né, gente? Tranquilo? Ponto. Existem algumas questões a serem aprofundadas, discutíveis em sede doutrinária e jurisprudencial, que a gente não tem tempo para falar aqui. Vou falar bastante com vocês aí da Escola de Advogados Criminalistas, mas já indica a leitura, tá? Existem enunciados do FONAGE, F-O-N-A-J-E, enunciados do FONAGE que tentam regulamentar algumas particularidades do GECRIM, tá? Por exemplo, se a vítima faltou à audiência, extingue ou não. Se a ação penal é privada, o MP pode oferecer transação e a vítima não querer. Então são várias particularidades que aí precisam de um pouco mais de tempo para a gente alocubrar e mostrar as divergências jurisprudenciais e doutrinárias
mas já deixo a leitura aí dos enunciados do FONAGE. Fechou? Vou me alongar não. Já falei para vocês da importância, processo pra caramba, todo dia aumenta e poucos advogados têm tecnicidade para atuar. Já falei para vocês o que é que vai para o juizado especial criminal. Já fiz um checklistzinho para você atuar em sede de queixa-crime. 6 meses de decadência, não é BO, é queixa-crime. Procuração com poderes especiais, pagamento de custas, requisitos aí do CPP. Já expliquei que são 2 audiências diferentes. A primeira audiência é a audiência preliminar. É pré. Não vai discutir mérito ali. Claro, se tiver alguma coisa robusta, você pode alegar a qualquer tempo, pode por petição, pode também em audiência. Mas não vai na audiência discutir se fez ou se não fez. Muita gente pergunta, precisa levar testemunha? Se for una, não é. Não vai, tá? Na prática, de jeito nenhum. Entendi, Caio. É só para tentar a conciliação. Não houve conciliação. Faz o quê, irmão? Aí vai ser designada uma nova audiência de instrução e julgamento, aí sim com a figura do todo-poderoso juiz, todo majestoso Ministério Público. Ponto. Mas percebam que essa audiência, ela preza pela oralidade. Em tese, pela lei, os requerimentos, os debates, as alegações são orais. E aí vem gente me dizer que juizado é besteira. Besteira é uma zorra. Vá despreparado para o juizado, você vai tomar uma rasteira e vai ficar feio para você. Costumo dizer, claro, que são infrações de menor potencial ofensivo. Infrações menos complexas. Mas o procedimento é complexo, sim. Até porque cada juizado tem um código processual penal diferente. Então, chegou na audiência de instrução, já foi oferecida a denúncia, já foi oferecida a queixa, seguindo o procedimento do artigo 81 da Lei 8.099, 9.099. Como é que funciona essa audiência? Vai preparado. Abriu a audiência de instrução, vai ser dada a palavra à defesa para se manifestar sobre a acusação. Antes de receber. Interessante. Manifestação, gente, oral. Caio, eu fico nervoso. Treine, velho. Eu não sei falar em público. Aprenda. O sucesso, ele é treinável. Nada resiste a treino, disciplina, nem o talento, meu irmão, é mais importante. Eu sempre brinco, e é verdade, tá, gente? Eu morria de medo de falar em público. Se Thaís estiver por aí ainda, ou algum amigo mais antigo pode dizer. Eu não apresentava trabalho na faculdade. Mas eu treinei, porque aquilo fazia sentido para mim. Talvez seja meu maior triunfo na vida, de superar os meus obstáculos, seja esse. Eu sempre fui tímido, ou era muito mais tímido. Eu nunca apresentei um trabalho na faculdade. A gente brinca, né? Eu era aquele que segurava a cartolina. Ficava atrás, nem meu rosto eu queria que aparecesse. Sim, minha época de cartolina, tá? Me desculpe. Sei nem o que é cartolina, cara. Queridos, e hoje eu tenho um curso de oratória. Olha que coisa fantástica. Você não saber falar em público, treinar a vida inteira e não saber falar em público. Como é que você aprendeu? É dom de porra nenhuma. Perdoe a expressão aqui, porque baianês é assim, tá, gente? Tô ofendendo ninguém não, o Janine fica pirada comigo. Mas é o nosso palavreado que às vezes é show. Eu tenho um curso de oratória hoje, porque eu sei que oratória é muito importante para convencimento. Eu estudo oratória todo santo dia. E você está fazendo o quê para superar o seu obstáculo? Vai com medo mesmo, meu irmão. Quem começa perfeito, começa tarde na vida. Se jogue, caminho, se conhece andando. Gladiador pede conselho na arena, faça. Mas eu fico muito nervoso, Caio. Leve escrito e leia então. O que não pode é ficar sem defesa. Eu, na minha primeira audiência, eu li. Passei aquele sufoco da primeira, na segunda eu botei tópico. Hoje eu faço tranquilo, na hora. Mas é treino, não é irresponsabilidade. Então, começou a audiência, é oral, a defesa é oral. Depois da sua defesa, seguindo o procedimento, que tem juizado que não tem procedimento. Boa, perfeito, Petrônio. Gosto dessa galera dela, sei que voa. Saiu, vai para o juiz na audiência, tá? O juiz recebe ou não a inicial acusatória. Ele pode não receber na hora. Ponto. Recebeu a inicial acusatória, vai seguir a instrução processual. Oitiva de testemunha, interrogatório no final,
A audiência é essa, tá, gente? E, por fim, segundo a lei, os debates orais e sentença em mesa. É lindo esse procedimento. Vai achando que o juizado é besteira, meu querido. Não vá preparado com seu gogó ou com suas anotações, não, porque vai passar vergonha. Deu para entender mais ou menos como é que funciona juizado especial criminal? Disse a vocês que nossas lives, 30, 40 minutos no máximo, já estou me encaminhando para o final. Fazer um apanhado geral, porque eu sou chato, você sabe, já ouviu 10 vezes eu falar só hoje. Atuação prática da advocacia criminal demanda tecnicidade, gente. Se você tem medo, tem insegurança de se jogar no mercado, esse medo e insegurança geralmente é associado a duas coisas: falta de técnica e falta de prática. Se lhe falta técnica, se especialize, meu querido. Estude, entre na escola de advogados criminalistas, faça um curso de prática. Se falta prática, pratique. Liga para um colega advogado, olha, vou lhe acompanhar hoje na audiência, como é que faz isso? Não tem nenhum colega advogado, só se fez a faculdade sozinho, né? Mas não gosta de ninguém, vai sozinho, vai por fora, assistir a audiência, vai olhar os processos. A gente só pode reclamar das coisas se a gente faz nossa parte, tá? A autorresponsabilidade também é importante. Não estou romantizando, não. Falando que é fácil, não. Mas sem fazer é impossível. Fazendo bem norteado, bem orientado, é muito mais fácil. Então tem que saber sim, e pegando o gancho de Petrônio, a gente aprende na vida, não só direito, aprende a lidar com pessoas. A advocacia não é lugar para vaidade. O holofote do processo não tem que estar em você. Muita gente peca por isso. Você tem que ficar escondido dentro do processo. Se ninguém souber que você é advogado naquele processo, é melhor. Você tem que conduzir o processo de maneira sóbria. Esse é nosso papel. Claro, o posicionamento é importante, mas não dentro do processo, é fora. Deu para entender? Então, queridos, essa era a ideia da nossa quarta-feira. Hoje é episódio 98. Daqui a pouco chegando no 100. Tá? Muita gente quando começou, Caio, você não vai aguentar uma semana, 2. Pois vou chegar em 100 semanas e eu nunca faltei um café com penal. E você? Está cumprindo com aquilo que você se propôs? Acordou? Hoje é 24 de janeiro, como é que estão suas metas? Quem é que está tomando conta das suas metas, te ajudando a cumpri-las, que sozinho ninguém vai para lugar nenhum? É por isso que nós temos a comunidade da Escola de Advogados Criminalistas. Queridos, muito obrigado. Mais uma vez, quem quiser aí, ó, faz aquele print, faz aquela publicidade, porque a gente vive disso. Quem não é visto, não é lembrado. Conhecimento técnico de qualidade. Você do EAC se prepare, quinta-feira, vulgo amanhã, vamos esmiuçar a atuação em sede de juizados especiais criminais. Vocês que assistiram, espero que tenham gostado, que tenha dado aí um start para saber que é sim possível fazer uma advocacia criminal séria, proba, competente, técnica e rentável. Beijo grande, fiquem com Deus. Até a próxima quarta. Tamo junto.